Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito assim, do Flávio Augusto, ex-dono do Orlando City, e o que ele falou a respeito dessa fase horrível do Cruzeiro, né? A entrevista dele que ele já deu há alguns meses. Queria falar também a respeito do David. Será que o Cruzeiro ainda tem um percentual do jogador, que está tendo muito sucesso lá pelo Fortaleza? Queria falar também a respeito do Manuel, tem jogado lá pelo Fluminense, será que não? Eu acho que, na minha opinião, seria um jogador muito viável para o Cruzeiro para o ano que vem. Além também do caso envolvendo o Ailton, que foi emprestado lá para o Ceará. Ele está tendo oportunidade, será que não? E por que isso dele não estar jogando por lá poderia ser ruim para o Cruzeiro, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E o salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de ontem. Primeiro salve para o Agnaldo Galdino, ele que pediu um salve lá para Lavra, sul de Minas. Muito obrigado, o Agnaldo. E também para o Jesus Rocha, eu acho que é isso mesmo. Valeu demais. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde ou no vídeo de amanhã, já deixe seu comentário aqui embaixo de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal, tá? Bom, vamos começar falando justamente sobre o Ailton, jogador que alguns de vocês me perguntaram como que ele estava indo lá pelo Ceará, como que é a fase dele, se ele tem jogado, se ele não tem jogado por lá. E assim, tem tido bem menos partidas do que eu estava esperando. Até que o jogador fez 3 jogos por lá, desde quando foi emprestado, saiu do Cruzeiro um pouco mais de 2 meses. E o engraçado é que nas primeiras 3 partidas que ele estava por lá, ele jogou as 3. A primeira ele entrou, jogou 20 minutos, a outra começou como titular, e no último jogo que ele fez foi se não me engano aqui, 5 jogos atrás. Nos últimos 5 ele entrou apenas uma vez na derrota de 3-1 para o Corinthians, e olha que ele jogou apenas 25 minutos, então tem tido bem menos oportunidades do que nós estávamos esperando. Cruzeiro que até parece esse empréstimo, naquele caso envolvendo do Stênio, que o Cruzeiro recebeu uma compensação financeira logo de cara por conta desse empréstimo. O valor não foi divulgado e não tem um acordo, por exemplo, o Ceará, se quiser comprar o jogador, paga 6 milhões de reais, 7 milhões, não tem isso. O Cruzeiro teria que negociar futuramente com o Ceará as condições desse acordo. Eu mesmo já disse para vocês, eu gosto muito do Ailton, acho ele um excelente jogador e que inclusive deveria ter continuado no Cruzeiro para essa temporada, ainda mais agora estaria ajudando bem mais, mas não acho que foi só uma decisão do Cruzeiro liberar o jogador. Tenho certeza que para ele ter saído e tudo mais, acho que ele também tinha interesse de sair daqui da Toca da Raposa. Naquela época também o Cruzeiro estava com quase 3 meses de salários atrasados, então mesmo o jogador querendo ficar não estava um ambiente muito agradável e muito propício para ele continuar por aqui. Nesse ano foram 26 jogos, 2 gols e 1 assistência. É um jogador de 22 anos, que o gol mais marcante dele foi diante do Atlético Mineiro nesse ano, um gol realmente muito importante, o único jogo com vitória do Cruzeiro no Centenário, uma vitória assim excelente mesmo, e foi importante naquela reta final da Série B no ano passado, 4 gols marcados, aquela sequência ali com o Filipão, fez gol diante o Náutico, diante o Paraná, o Botafogo de São Paulo, mas depois caiu bastante de rendimento, infelizmente. Até o Sérgio Rodrigues chegou a falar sobre uma proposta de interesse de alguns clubes lá da China no jogador, ano passado quando ele tinha 21 anos de idade, e os valores especulados foi perto de 1 milhão de euros, quase 6 milhões e meio de reais na ocasião, e eu espero que o Cruzeiro, se for negociar ele com o Ceará, seja no mínimo algo próximo disso, porque se for para negociar por 3 milhões, 4 milhões de reais, que eu não duvido nada que o Cruzeiro negociaria ele por um valor ridículo desse, realmente não compensaria de forma alguma. Já que também tem um percentual dele ligado ao Palmeiras, Cruzeiro contratou ele de graça, então eu acho que o Cruzeiro, se tiver muito, 40%, 35% do percentual do jogador, já que não teve que pagar o Palmeiras ou o antigo representante dele ou o clube para ter esse percentual, tá? Enfim, você acha que seria uma boa também o Ailton, caso ele não seja comprado pelo Ceará, jogar aqui no Cruzeiro ano que vem? Deixa aqui sua opinião nos comentários, quero saber o que vocês acham a respeito do jogador. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do Manuel, que assim, na minha opinião, ele seria um jogador totalmente viável para voltar ao Cruzeiro na próxima temporada. Para você ter uma ideia, o último jogo dele lá pelo Fluminense, ele está com condições físicas, já voltou há um bom tempo. O último jogo foi no dia 30 de agosto, então tem quase 40 dias que ele não entra em campo. E esse último jogo ele entrou apenas 2 minutos antes de acabar, 2 minutos em um jogo diante do Bahia. Então é um jogador que até tinha expectativa de ser o titular, mas não foi o que aconteceu.
Nesse ano, 17 partidas por lá, um gol marcado no Fluminense. E eu acho que ele também deveria ter continuado no Cruzeiro para essa temporada. Sem dúvida seria o titular absoluto, não tem discussão nenhuma em relação a isso. E que, na minha opinião, poderia ser um jogador para o Cruzeiro repatriar para a próxima temporada. Só contextualizando, ele não ficou aqui no Cruzeiro por conta dos salários, ele ganhava mais do que 250 mil por mês aqui no Cruzeiro, e queria uma renovação com um valor até superior a isso, então totalmente inviável. Já poderia assinar vínculo desde junho do ano passado com alguma equipe, esperou até fevereiro desse ano para decidir o seu futuro. Não, até fevereiro não, até início de maio para definir o seu futuro. Inclusive disputou 5 partidas por aqui e marcou um gol ainda nessa atual temporada. Jogador que ainda é novo, tem 31 anos de idade, eu acho que ele tem ainda mais uns 3 anos bem alta para jogar aqui. Então eu aceitaria tranquilamente essa sua volta. E ano passado voltou sem muitas expectativas e foi o terceiro artilheiro do Cruzeiro na segunda divisão. 26 jogos com 5 gols e 2 assistências. Só ficou atrás do Felipe, do Rafael Sobis, se não me engano, de centroavante. E o William Potker, e o terceiro artilheiro do Cruzeiro na segunda divisão foi justamente o Manuel, tá? Ele voltou daquele empréstimo do Trabzonspor lá da Turquia. Ninguém queria ver o Manuel nem pintado de ouro e olha que ele deu a volta por cima completamente. É um jogador que eu aceitaria tranquilamente para o Cruzeiro, tanto se for jogar a Série B, a primeira divisão. É um cara que realmente deixou uma excelente impressão nessa última passagem aqui pelo Cruzeiro. E você aceitaria o jogador de volta? Você não aceitaria? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Flávio Augusto, que ele falou sobre o Cruzeiro há alguns meses atrás. Eu queria trazer aqui para vocês, que é algo que eu concordo totalmente, tá? Um empresário que era dono do Orlando City naquela altura, estava fechando a transferência, a venda do clube, e deu uma entrevista ao programa do Bate-Bola, ou do Bola da Vez, da ESPN, e comentou o momento delicado que o Cruzeiro tem passado, desde aquela crise gigantesca que atingiu o clube, por conta de vários anos incompetentes, que foi estourar essa bolha lá em 2019, tá? E quando foi perguntado a respeito dessa fase do Cruzeiro, sobre também essa administração, se poderia ter um dono, se a situação estaria diferente, ele disse o seguinte, abre aspas, se o Cruzeiro tivesse dono já naquela época, não estaria nessa situação. Se chegasse a uma situação parecida com essa, o dono venderia para uma pessoa que chegaria lá com grana, fecha aspas. É algo realmente que é totalmente frequente no futebol mundial. O Inter de Milão já passou por isso, né? O Newcastle lá da Inglaterra, os times contando bugando aqui. Quando eles estão com uma condição financeira ruim, quase 100% das vezes tem uma venda do clube, ou 100%, uma parte para um dono chegar e realmente colocar dinheiro no clube, ainda mais quando é o time igual o Cruzeiro, uma torcida gigantesca, um dos maiores do país. Então, sem dúvidas, algo desse tipo iria acontecer ali em agosto, julho daquele ano. E assim, vamos ver como que vai ser esse projeto de clube empresa, que vai ser algo totalmente diferente. Ainda mais que não estamos acostumados, e só contextualizando, o Flávio Augusto, que já defende esse projeto de clube empresa há um bom tempo, tenho certeza que se tivesse isso no Brasil há alguns anos, ele já teria investido aqui em algum clube, nem que seja ali no Flamengo, onde ele já falou o potencial que existe por lá, e comprou o Orlando City por algo próximo de 200 milhões de reais, lá em 2013, e pra você ter uma noção, vendeu por um valor superior a 5 bilhões de reais, então o cara teve um lucro gigantesco em cima dessa negociação, é um cara que entende bastante desse projeto de clube empresa. E o último assunto desse vídeo é a respeito do David, que eu já tô querendo trazer um vídeo dele para vocês aqui tem um bom tempo, acho que tem pelo menos uns 30, 40 dias que eu quero falar sobre o jogador, mas por conta de várias notícias aqui eu acabei esquecendo de trazer para vocês, que assim, alguns de vocês me perguntaram se o Cruzeiro tem percentual do David ou não. Só contextualizando, o Cruzeiro que devia salários atrasados para o jogador, direitos de imagem, quando contratou ele tinha vínculo até o final de 2023, e o jogador conseguiu lá no dia 23 de janeiro uma liminar para rescindir o seu vínculo com a Raposa. No caso, o André Cury, ainda em 2020, antes de ter essa rescisão, o Argentino ofereceu o pagamento de 6 milhões de reais por 35% dos direitos econômicos do Camisa 11, que era o percentual que o Cruzeiro detinha do jogador naquela época. Esse valor é uma dívida que o Cruzeiro tem com a gente, que até hoje existe, e que o Cruzeiro ainda não acertou com ele, e a Raposa não aceitou também os moldes daquela negociação, já que precisava de dinheiro na hora ali, não de dívida, porque poderia deixar empurrar com a barriga, que foi o que aconteceu.
Só contextualizando, quando ele foi contratado lá em 2018, no início da temporada, foi contratado em janeiro por 10 milhões de reais, junto ao Vitória. Na ocasião foi o Banco BMG que auxiliou na compra de 70% dos seus direitos econômicos, e como o BMG tem uma parceria com o Coimbra, ficou 35% para o Coimbra e 35% ao Cruzeiro, tá? E assim, não se sabe o que aconteceu, se o Cruzeiro perdeu esses 35%, se não, é algo que só quando ele for vendido por um valor gigantesco, que eu espero que isso aconteça e vai acontecer em breve, aí sim o Cruzeiro vai atrás dos direitos, que eu espero que o Cruzeiro já tenha noção do percentual que tem, porque o jogador tem tido muito destaque mesmo lá pelo Fortaleza. É um jogador totalmente irreconhecível, eu diria. Para você ter uma ideia, ele chegou no Cruzeiro no último ano dele, 2017, no Vitória, 63 partidas, 11 gols e 6 assistências, números excelentes. Chegou no Cruzeiro 2018, 22 jogos, 1 gol e uma assistência. 2019 foi quando ele teve mais chances, 49 jogos, 3 gols e 4 assistências, números bem ruins, né? Enfim, foi titular com todo mundo, mesmo tendo um futebol bem questionável. Chegou no Fortaleza e já estava arrasando desde os primeiros jogos. Ano passado, 56 jogos, 12 gols e 6 assistências. E nesse ano também já foi 12 gols marcados, 12 gols em 42 jogos e deu ainda 5 assistências. Fortaleza dentro do G4 da competição. Então, realmente, o Fortaleza, contando com o David e do Ederson, dois jogadores que o Cruzeiro ainda não sabe. Não sei dizer para vocês se o Cruzeiro manteve um percentual ou não e que estão voando por lá. A grande questão é que o David não é um garoto, um cara muito novo, então isso diminuiria, por exemplo, o valor de mercado dele, que hoje ele tem seus 25 anos de idade. Não é uma idade assim considerável muito boa para o futebol europeu, mas vamos supor ali que eu diria que o valor de mercado do David hoje para ele ser negociado, um valor interessante ali, em volta dos 40 milhões de reais, acho que já seria bem possível. O Marinho, por exemplo, vale isso. Se o Cruzeiro mantivesse 35% dos seus direitos econômicos, ficaria com 14 milhões de reais. Um valor que, nossa senhora, ajudaria demais o Cruzeiro. E, por exemplo, se tivesse apenas um mecanismo de solidariedade, ia pegar uma mixaria. Se fosse 40 milhões de reais, o Cruzeiro teria 0,25%, porque ele completou o 13º aniversário aqui, e o Cruzeiro ficaria com apenas 100 mil reais. Então, eu prefiro muito mais esses 14 milhões. E é algo que eu vejo que vai dar uma repercussão gigantesca aí com o André Cury na Justiça, o Cruzeiro, o David e Fortaleza nos próximos anos, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo para vocês aparecendo na tela agora. Recomendo vocês darem uma olhada aqui também. Deixe aqui nos comentários seu nome, sua cidade, que quem sabe eu mando um salve para vocês já no próximo vídeo, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!